Então, antes de começar a palestra com o título, explicar um pouco o que seria a geoestratégia. Geoestratégia, como todos sabem, vem da palavra geografia. A estratégia geográfica não é história, eu não faço história, mas é a geografia da língua, não é isso? A geografia das línguas. É isso, a distância entre as línguas, semelhanças e as parecenças entre as línguas no mundo. Eu gosto muito disso, sempre fui um amante com um trabalho secundário já há muitos anos. Não é isto? A geoestratégia da língua portuguesa no Brasil. No ano passado eu falei do mundo, eu vou sentar-me no Brasil, afinal de contas, semana no Brasil. A situação da língua portuguesa no Brasil, sua geoestratégia, é um tema atual e de grande impacto na geografia política, econômica, social e linguística do português como língua internacional. A proposta desta palestra é mostrar como que a língua portuguesa se situa atualmente no Brasil, suas perspectivas de crescimento, de expansão e de consolidação no meio do mundo lusófono e no mundo em geral. O que o Brasil, e é uma grande pergunta que fica desde agora, o que o Brasil pode fazer para que a língua portuguesa mantenha em seu patamar atual e cresça ainda mais para consolidar-se como língua influente no mundo? É a grande pergunta que faz, o que o Brasil pode fazer? Assim, e antes de responder a questão, algumas estatísticas da língua portuguesa no Brasil para todos ficarem a par. São atualmente em torno de 205 milhões de habitantes no Brasil que falam a língua portuguesa como língua materna. Trata-se de mais de 99,6% da população brasileira, praticamente toda a gente. Apenas alguns índios arredios, sobretudo do Mato Grosso e da Amazônia, que não falam, compreendem, mas não falam português. É no mínimo 99,6% dos falantes da língua portuguesa do Brasil e como língua materna e língua de cultura. E muitos, a grande maioria, como língua única. Há uma tendência de rápido crescimento da língua portuguesa no Brasil atual, tanto a nível populacional vegetativo, crescimento natural da população, o Brasil continua a crescer a população, como por aprendizagem, como língua estrangeira, sobretudo sul-americanos, de haitienses, do Haiti, e dos próprios ameríndios, dos índios da América, né? E ainda por aculturação de imigrantes de outros países no Brasil, como, por exemplo, paraguaios, bolivianos, argentinos, uruguaios e haitienses no Brasil. O fenômeno do Haiti, que o Brasil é o responsável por uma missão da ONU, já há uns 10 anos, no Haiti. É isso, há mais de 5 mil soldados brasileiros no Haiti, e continuam. E então nós temos 150 mil haitianos nos últimos anos que entraram no Brasil e estão trabalhando no Brasil. Então, na verdade, o Brasil tem 205 milhões de habitantes, dos quais, dos 265 milhões de falantes da língua portuguesa. É uma proporção de mais ou menos 82% da população da lusofonia. Trata-se, portanto, como todos sabem, o maior país da lusofonia. A língua oficial do Brasil e a língua materna de praticamente todos os brasileiros e também língua oficial única. É o único país da lusofonia cuja única língua oficial é o português. Sabe que Portugal tem 2 línguas oficiais, né? Não é isso? O mirandês. O Brasil não tem. As línguas indígenas não são oficiais. São toleradas, mas não são oficiais. Língua oficial do Brasil, língua materna de praticamente todos os brasileiros. É suposto que todos os brasileiros falem português. Quem não fala, e que são em torno de apenas 150 mil índios arredios, a compreendem. Trata-se praticamente de todos os brasileiros, portanto.
Há, note-se bem, 850 mil índios no Brasil, ameríndios, e uns 2 milhões de mestiços com índios. Com brancos são os caboclos e com negros são os cafusos. E praticamente todos falam português. Aqueles que não falam compreendem. Que não compreendem português, eu acho que deve ser insignificante. Não há dialetos no português no Brasil, fique bem claro. Não há dialetos no português no Brasil. Apenas falares regionais, tais como falar carioca, o paulista, o mineiro, o baiano, o nordestino e o gaúcho, são os principais. O carioca, o paulista, São Paulo, o mineiro, Minas Gerais, o baiano, da Bahia, o nordestino, todos os estados do Nordeste, e o gaúcho do Sul. No Norte, o falar do Norte é muito parecido com o do Rio de Janeiro. A intercompreensão é praticamente total entre todos os habitantes do Brasil. E, para a grande surpresa nossa também, por toda a lusofonia, pois o falar brasileiro é bastante difundido no meio da lusofonia. Todos compreendem o português do Brasil. Não há dialetos. E as diferenças entre os falares regionais do Brasil é menor do que as diferenças dos falares regionais de Portugal. Por exemplo, um madeirense, um açoriano, isso, ou um miolo, não está contando, a diferença é maior do que entre os falares no interior do Brasil. É interessante. Ressalte-se os dias históricos das comemorações, 21 de abril de 1792, tentativa de independência de Portugal, aliás, da Inconfidência Mineira, com o Tiradentes, e Tomás Antônio Gonzaga, que vai haver uma palestra no sábado do Daniel Guerra, que tem um livro especialista na área de Tomás, que era português no grupo do Tiradentes, da Inconfidência Mineira, em 1791-1792. Foi uma tentativa frustrada de independência do Brasil, que não conseguiu na época. O dia da independência, por Dom Pedro I, do imperador do Brasil, que depois tornou-se Dom Pedro IV, rei de Portugal, filho de Dom João VI, 7 de setembro de 1822. Depois, a proclamação da República, em 15 de novembro de 89, no final do século XIX, portanto, o Dia da Bandeira, 4 dias depois, 19 de novembro de 1889, e a atual Constituição Federal, que é a quinta país, que é uma federação, não é isso, de 26 estados, semi-independentes, com poder regional muito forte, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, etc., são estados muito independentes em si, com falares regionais com mínimo diferente, o sotaque, o modo de ser, o modo de pensar muito diferente. É interessante que nós temos também 3 territórios. É isso, território de Roraima, antigo Rio Branco, lá no norte, quem vai para a Venezuela, território do Amapá, ao norte do Pará, do Belém do Pará, e o território de Rondônia, e o território de Fernando de Noronha, porque Rondônia e Acre agora já são estados, e o território de Fernando de Noronha, que são ilhas do Oceano Atlântico, ilhas não muito longe dos Açores, não muito longe. Em março de 94, foi fundado o Parque de Portugal, na cidade sul-brasileira de Curitiba, ao sul de São Paulo. O parque abriga o Memorial da Língua Portuguesa, que homenageia os imigrantes portugueses e os países que adotam a língua portuguesa. É um parque que eu não conheço, que eu estou para conhecer, e a próxima vez que eu for ao Brasil, que deverá ser em outubro, eu devo ir lá conhecer. Em março de 2006, há 10 anos atrás, fundou-se em São Paulo, Brasil, a cidade com o maior número de falantes do português no Brasil e no mundo,
o Museu da Língua Portuguesa, na antiga estação de comboio da Luz, no centro da cidade de São Paulo. Aliás, logo na entrada do museu, vê-se um painel de 106 metros de comprimento, com diversas secções, onde na primeira secção, eu tenho aqui o painel, não ficou muito bem, mas depois eu vou distribuir esse folheto. É isso. Tem todo um painel de 106 metros de comprimento, uma parede imensa, uma parede 2 vezes o tamanho, da altura dessa parede ali, e 106 metros, vocês imaginam, eletrônico, painel eletrônico, com toda a cultura do Brasil, o carnaval, o samba, o futebol, o folclore. Posso fazer um parênteses? Foi esse museu que ardeu há meses? Foi. Esse museu, o museu não ardeu não, quem ardeu foi a estação de comboio. Mas ardeu parte do museu. O edifício. Estão a pedir a contribuição. O edifício da Estação da Luz é de 1870, 1880. É como a estação do São Bento, é parecida até um pouco, assim, mais ou menos estrutura. E o edifício ardeu. Então a estação de comboio foi desativada, mas vai ser reativada, e o museu foi desativado. O acervo do museu é quase 100% eletrônico, o acervo do museu. Então, esse não ardeu, até porque tem cópias, tem tudo. Não tem papel. Acho que não tem nenhum, só o livro de entrada. Eu não vi papel. É tudo eletrônico. É muito bonito, é tudo cheio de neon, de luzes, de som, de mar. É muito bonito o museu. E realmente, o museu propriamente dito não ardeu, mas ele está fechado. Por 1 ano e meio, 2 anos, porque o prédio vai ser todo reconstruído da mesma maneira que era em 1870, 1880. E a estação de comboio vai ser reativada. O governo português está pensando seriamente em contribuir com essa empreitada, né? Ajudar o Brasil e contribuir mais com o museu da língua portuguesa. É um museu muito interessante, vale a pena. Só ir ao museu em São Paulo já vale a visita ao Brasil. É um museu, eu passei 2 tardes inteiras e não vi tudo, é muito interessante. Ele tem todas as línguas indígenas do Brasil, os sons, a imagem, você entra, jogos, é um museu interativo, são jogos também, jogos interativos. E fala a história da língua portuguesa, a história da língua portuguesa no mundo, a história da língua portuguesa no Brasil, toda a importância de Marquês de Pombal 1750 e 1760, na implantação do português no Brasil em caráter definitivo. E muito interessante, realmente. Também você pode ouvir, por exemplo, os falares dos baianos, dos gaúchos, ver as diferenças, semelhanças. É um aprendizado da língua portuguesa, é muito interessante. Só o museu já vale a pena uma viagem ao Brasil. Então, eu já falei, você fez a pergunta exatamente há uns 2 meses atrás, um incêndio devastou o prédio antigo da Estação da Luz, o qual está atualmente em obras de recuperação e talvez por uns 2 anos. O acervo do museu, quase todo digital, não sofreu praticamente dano algum. Mas o prédio precisa ser recuperado. Na Assembleia da República Portuguesa há um projeto de participação mais efetiva do governo português neste museu, não só na recuperação das obras, como também no museu. O museu ele tem uma parte do Brasil que é substancial e uma parte relativamente pequena de Portugal e de outros países de África. Fala até mais de África do que de Portugal, que fala também da influência das línguas africanas no português do Brasil, que acabou entrando em Portugal também, né? Mas como as línguas africanas vieram de Portugal, tem que falar Portugal, não é? As línguas africanas, muitas palavras de língua africana vieram para Portugal diretamente, outras vieram para Portugal através do Brasil, né? Como, por exemplo, o vatapá, é isso, muitas palavras ainda estão entrando, que são de origem africana e que são correntes no Brasil e que são do português, mas são pouco falados em Portugal, pouca gente conhece.
em torno de 3 milhões direto. Quer dizer, com pai, mãe, avô e avó, bisavó, portugueses. Se considerar os mestiços de português italiano, português com índio, português com negro, sobretudo, e português com alemão, etc., aí é quase toda a gente, porque quase toda a gente tem sangue português na gente. É raro o brasileiro que não tenha sangue português nenhum. É raro. Um outro japonês, um outro alemão, mas é raro. E mesmo negro também é raro. No Brasil tem 6% de negros apenas. O resto tudo é mestiço. É mestiço. Portanto, sangue português é uns 92, 93% da população brasileira. Mas português puro é mais ou menos 50%. Metade da população brasileira. Mais ou menos metade. E, evidentemente, sobretudo a elite, né? A elite não só política, como econômica. Em italiano e nos alemães, está nas mãos de uso do Sanésio. Sobretudo em boa medida, na grande maioria mesmo. Dos homens ricos no Brasil, se você olha os sobrenomes, são todos dos portugueses, quase todos. Na verdade, a diáspora lusófona. Por outro lado, nós temos uns torno de 3 milhões de brasileiros atualmente no exterior, dos quais uns 150 mil em Portugal. Diminuiu muito. Em Portugal havia muito mais, há uns 10 anos atrás, tem diminuído e os brasileiros estão saindo de Portugal. Com a crise que se continua em Portugal e que parece não ter fim, o número de brasileiros de Portugal está diminuindo drasticamente, rapidamente. Não é isso? Não tem mais valido muito a pena ficar em Portugal, é verdade seja dito, e até uma pena, há cada vez menos brasileiros em Portugal. Aprendizes da língua portuguesa no Brasil. Expansão interna e expansão externa. A expansão interna. São em torno de 2 milhões de aprendizes atuais da língua portuguesa no Brasil. 2 milhões de aprendizes atuais. Aprendizes internos de outras nacionalidades, sobretudo sul-americanos que vivem no Brasil. Vocês sabem que nós temos uma massa imensa de paraguaios, de uruguaios, de argentinos, de bolivianos no Brasil. É uma massa imensa, né? Sobretudo em São Paulo. A língua portuguesa está em expansão interna no Brasil, a nível da população indígena também, como daqueles próprios estrangeiros que vivem no Brasil. Na verdade, existem muitos cursos de português para estrangeiro no Brasil, pois que essas pessoas vêm falando espanhol e têm que aprender o português. Na verdade, e agora com essa inserção do Brasil mais de pleno direito no Mercosul, isso, o português está em expansão também nesses países limítrofes latino-americanos, inclusive na Venezuela, né? E na Venezuela, o Chaves e o Maduro puseram o português como segunda língua, não é o inglês. Na escola primária, sobretudo escola secundária. É interessante. E mesmo na Argentina, no Uruguai. Bom, no Uruguai, nós temos aí 40% da população que fala português correntemente, e quase sem sotaque. No Paraguai também, um pouco menos. Paraguai, uns 20%, 30%. Temos a língua portuguesa expansão externa do Brasil para vários países da América do Sul. Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia e Venezuela. Assim, está o português em franca expansão, sobretudo na América do Sul, nas áreas fronteiriças de países limítrofes do Brasil, normalmente no Paraguai e no Uruguai, em especial na Venezuela. Em boa parte, por esses países agora também fazem parte do Mercosul, juntamente com o Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. O governo venezuelano recentemente instituiu o português como língua obrigatória de ensino secundário público. Então, não só
essa gente que já está no Brasil como trabalhadores, inclusive trabalhadores intelectuais, por exemplo, em psicologia da minha área, tem milhares de psicólogos argentinos no Brasil. Milhares. E eu conheço muitos. E vieram e ficaram no Brasil e não voltaram. Mas também a própria aprendizagem do português nesse país, porque o turismo brasileiro nesse país é muito grande, também o turismo, não só as relações comerciais, mas o turismo. É isso. Estranhamente, no Chile, existe muito turista brasileiro no Chile, mas no Chile não se fala português, ou praticamente não se fala. É estranho. Nem na Colômbia, nem no Peru, nem no Equador, nem no México. Mas nesses países que eu falei do Mercosul, realmente o português está fortemente implementado, especialmente no Uruguai, onde quase metade da população fala português. E você chega no Uruguai a vários quilômetros da fronteira, você continua falando português e eles percebem e eles falam português com você e a gente mal dá conta que eles são uruguaios. É interessante. Bom, o Uruguai já foi colônia portuguesa e já foi Brasil durante 6 a 8 anos, em 1822, e depois tornou-se independente em 1828. Não é isso? Mas antes de 1822 era colônia portuguesa e durante muitos anos. Não é isso? Então, na verdade, o Uruguai mantém uma tradição e a fronteira é natural. Não há grande montanha nem rios, Uruguai e Rio Grande do Sul. Então, no Uruguai e Rio Grande do Sul, eu até pus os pés assim, um pé no Uruguai e um pé no Rio Grande do Sul. Um pé diferente. Isso até está a fotografia. E é interessante que no Uruguai, realmente, eles falam português correntemente. No Uruguai, é a língua portuguesa a segunda língua de negócios do país. E em torno de 40% dos uruguaios falam português. Este país faz parte do Mercosul, tendo sido colônia portuguesa, e logo após foi uma província do Brasil no início do século XIX. O imperador Dom Pedro I, que depois Dom Pedro IV de Portugal, foi imperador do Uruguai. O Uruguai chamava-se província, eram províncias, né? No Brasil não eram estados. Na época do Império, que a gente chama Império, no reinado, né? No Império, era chamado províncias, província do Rio de Janeiro, e o Uruguai era chamado província cisplatina, onde o português era língua obrigatória, não era espanhol. Mas por uma série de razões, uma série de tratados, depois então houve uma reviravolta muito grande e acabou então que o Brasil teve que ceder o Uruguai para poder conquistar, inclusive, a Terra das Missões, que é uma terra promissora, uma terra muito fértil, que fica a oeste do Rio Grande do Sul, na fronteira da Argentina e do Paraguai. Então, tanto o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul ao oeste, foram uma terra imensa que foi conquistada para o Brasil na mesma época. Já desde 1750-60, com o Marquês de Pombal, e depois consolidou-se, então, quando o Uruguai tornou-se independente. Foi chamada Terra das Missões. Os brasileiros no vizinho Paraguai, e agora no Paraguai então é mais a oeste, o Uruguai e o Sul, né? Entre o Brasil e a Argentina. E o Paraguai é aquele país pequeno ao oeste. Não é isso? Perto, quem vai para o Mato Grosso, Paraná e para o Mato Grosso. Os brasileiros no vizinho Paraguai são atualmente 650 mil, chamados brasilianos. Os brasileiros vivendo e já nascidos no Paraguai. E há até 80 quilômetros da fronteira brasileira dentro daquele país, até 80 quilômetros. Os brasileiros têm rádio, TV próprios, jornais diários, festa popular brasileira, futebol, carnaval, etc. Aliás, isso é um grande problema para o Paraguai. Quer dizer, aquela zona fronteiriça, e até penetrando até já 80 quilômetros dentro do Paraguai, televisão, rádio, telenovelas, etc., e jornais, e futebol, e aquilo aí está se tornando meio Brasil. E isso aí é um problema. O Paraguai também é um país pequeno, né? É um país pobre, eles têm 3 milhões de habitantes apenas,
Quer dizer, o estado do Paraná tem 10, 11, 12 milhões, só um estado, né? O estado do Rio Grande do Sul tem 10 milhões, o estado de Santa Catarina tem 5, 6, e São Paulo tem 40 e tantos, 49. Ou seja, todos os estados que fazem fronteira com o Paraguai são grandes, só os estados. Então, o Paraguai, eles têm muito orgulho próprio, eles têm uma língua também, não só o espanhol, tem a língua guarani, é o único país de todas as Américas que tem a língua guarani, uma língua indígena oficial, que é o guarani, que quase todos falam, mas essa parte fronteiriça com o Brasil está se tornando um grande dor de cabeça para o Paraguai e de difícil solução. Mas isso é uma invasão pacífica, isso é grande amizade, uma invasão pacífica. Entidade onde a língua portuguesa é a língua oficial devido à participação do Brasil é o Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, isso que eu já falei, são os países do Sul, mais a Venezuela, a Organização dos Estados Americanos, e, inclusive Estados Unidos, Canadá e todos os Estados americanos, agora Cuba também já foi inseriu-se de novo, a Comunidade de Estados Latino-Americanos, não Estados Unidos, não Canadá, não Jamaica, não Suriname, nem Guiana Inglesa, nem Suriname Holandesa, nem Guiana, nem o francês, a Guiana Francesa, a Comunidade de Estados Latino-Americanos, CELAC, depois a União das Nações Sul-Americanas, só o Sul, todo o continente da América do Sul, e por fim a Organização de Estados Ibero-Americanos, OEA, com a participação também da Espanha e sobretudo de Portugal. Não é isso? Todos esses países, o português é língua oficial. É isso. A nossa presidente tem sempre reuniões nessas organizações e fala português. A língua portuguesa é candidata à língua oficial da ONU. Existe um número crescente de países, de organizações e de grandes personalidades lusófonos influentes na mídia, nas artes, na cultura e na internet, que estão a apresentar sua candidatura como língua oficial da ONU, tal como a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, e outras organizações, tendo sido proposto um debate na comunidade lusófona com o objetivo de apresentar uma petição politicamente concertada, tendo em vista tornar o português como uma das línguas oficiais da Organização das Nações Unidas, ONU, já que ela a língua portuguesa preenche todos os requisitos para ser língua oficial. Preenche todos os requisitos. População, a penetração, a disseminação em 4 continentes, a capacidade de edição, é a 3ª língua na internet, a 6ª ou 7ª língua de edição do mundo, a projeção cultural, etc. O português tem todos os requisitos, é a única língua que tem todos os requisitos para ser língua oficial da ONU e não é língua oficial da ONU. Por quê? Por uma questão histórica. Porque quando o não há pressão para isso, porque não há pressão para isso. Não, há pressão até que há, mas é que há uma pressão contrária muito forte, sobretudo nos Estados Unidos. E também é o seguinte, o português, quando a ONU foi fundada, em 1945, o português não tinha a importância que tem hoje em dia. Não tinha importância. Primeiro porque os países africanos eram tudo colônia, e da Ásia. Né? E o Brasil era um país ainda a desenvolver-se. Então, na verdade, é um país ainda a desenvolver-se. Então, na verdade, o português, na época, não tinha força para implementar. E o francês, na época, era a língua de cultura universal e ficou o francês e o inglês inicialmente. Apesar de Oswaldo Aranha ter sido o primeiro presidente da ONU, e apesar do Brasil abrir a sessão da ONU todo ano o Brasil que abre a sessão da ONU. O discurso do presidente do Brasil, agora é da presidenta do Brasil, não é isso? Em português, e abre a sessão.
Até porque o primeiro presidente da ONU foi realmente um brasileiro, né, João Dourado. Mas e o Brasil quase sempre fez parte do Conselho de Segurança da ONU. Mas é candidato o Brasil a fazer parte do Conselho de Segurança, Brasil, Japão e Alemanha, Brasil, Japão e Alemanha, mas os Estados Unidos vetam tudo, veta. Até a China já está mais de acordo, e a própria Rússia também, mas os Estados Unidos vetam. Não quer abrir de jeito nenhum o Conselho de Segurança da ONU. E o português tornar-se língua oficial da ONU ainda é um sonho. E é difícil solução isso aí. Isso terá que, o Brasil e os países lusófonos terão que fazer uma concertação mais efetiva e terem maior poder de fogo, né? Maior poder de fogo. Talvez daqui uns 20, 30 anos. Por enquanto ainda não. Portanto, devido em boa parte ao peso do Brasil, mas não só, territorialmente, demograficamente, economicamente, os países lusófonos teriam que ser mais influentes. A Maria Antônia tem toda a razão, teria que ser mais influente. E o Brasil não está, no momento, tão interessado no desenvolvimento da lusofonia. O governo brasileiro atual, a Dilma Rousseff, não está realmente, não só não está interessado, não está voltado e não tem nem consciência muito da importância da lusofonia. O Lula teve muito mais, Fernando Henrique Cardoso também, mas a Dilma Rousseff regrediu nesse aspecto. Eles estão voltados muito para os BRICS, para relações com a China, com a Índia e com a África lusófona, isso sim. Mas não com a lusofonia como todo. Quer dizer, a lusofonia existe, a CPLP, o Brasil dá dinheiro para a CPLP, mas não é uma política agressiva. Não é uma política agressiva de consolidação do português no mundo. Não é uma política agressiva. Como já foi mais com o Fernando Henrique Cardoso, com o Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso e, sobretudo, com o Lula. Mas a Dilma Rousseff, apesar de ser do mesmo partido do Lula, ela voltou-se muito mais para o próprio umbigo e, aliás, é muito criticada, entre outros fatores, por isto também. É muito criticada. A preocupação maior atual quanto à consolidação da língua portuguesa é com a atual situação da crise política. Apesar de Angola e Moçambique estarem se desenvolvendo, e a própria Guiné também, né, isso, Portugal e Brasil encontram-se os dois em crise econômica muito séria e difícil saída. Não é isso? Isso, claro, trava muito o desenvolvimento português no mundo. E pela relativa negligência do atual governo brasileiro, que vai durar ainda mais 3 anos, quer gostemos, quer não gostemos. De Dilma Rousseff, com a lusofonia. Relativa negligência do atual governo de Dilma Rousseff com a lusofonia. E com a política fraca de aproximação mais estreita com a CPLP. Realmente, isso é uma palavrinha, o Brasil, a Dilma Rousseff, e que já lá são 5 anos, já está entrando no 6º ano, e vai até o 7º e 8º inteiro, são mais 3 anos ainda, né? Isso não tem a consciência histórica da importância de estreitar os laços com a CPLP e com a lusofonia. Engraçado que talvez ela, por ser uma mulher de esquerda, foi uma guerrilheira revolucionária, com 19 anos pegou em armas, entrou na clandestinidade por 3 anos, não esqueça disso, filhinho de Papai, com 19 anos, largou o ensino universitário, foi para a clandestinidade, pegou em armas contra o ditador militar. A Dilma Rousseff é uma mulher de esquerda e não é mais de esquerda porque não consegue, porque o Senado e a boa parte da Câmara de Deputados estão na mão da direita. Mas ela está mais voltada, então, portanto, para a China, para a Índia, e para os BRICS, por um lado, e um pouco para a África lusófona, isso sim, um pouco para a desenvolvimento da África. Tem muitas empresas brasileiras em África, mas não a favor da lusofonia da CPLP.
Isso que o próprio Lula já chamou a atenção disso, já 2, 3 vezes a ela, mas parece que não adianta. Não sei, não há um... E mesmo em termos de diplomacia, os consulados brasileiros no mundo têm regredido. Alguns até já fecharam. Quer dizer, em vez de expandir, como foi com o Itamar Franco, com o Fernando Henrique Cardoso, com o Lula, tem fechado até, ou estão abrindo. Então, não só em termos da lusofonia, mas também da própria diplomacia. O Brasil não tem a ambição diplomática que já teve em épocas passadas. E agora, com essa crise econômica e até política do Brasil muito forte, o português ficou no limbo. A língua portuguesa. Claro que há um crescimento vegetativo, claro que há um certo crescimento na América do Sul expressivo, há um crescimento do português na China, há um crescimento do português nos Estados Unidos, no mundo inteiro, praticamente. Quase no mundo inteiro. Mas poderia ser muito maior. Eu li que na China há cursos intensivos de português. Muitos cursos. Muitas universidades, inclusive, estão abrindo departamento de língua portuguesa, porque a China tem uma forte parceria econômica com o Brasil, com Angola e Moçambique. A China tem muito fortemente uma parceria. Muito recentemente, vários ministros, e o primeiro-ministro da China esteve no Brasil, e entre outros, investiu 2 mil milhões de dólares no Brasil, mais recentemente, há 1 ano e meio, 2 anos atrás. E tem muitas parcerias, e Angola e Moçambique também. Não só. E a China por isso que a China também tem valorizado muito Macau como porta de entrada na lusofonia e tem valorizado a língua portuguesa. Se o Brasil fizesse a metade do que a China faz com a língua portuguesa, o português estaria muito melhor. E Portugal também não tem uma política agressiva de português no mundo. Nem Portugal, nem Brasil. Os governos sucessivos de Portugal, nos últimos anos, não têm se interessado muito pela lusofonia de modo geral. Nós escrevemos até uma carta, vocês sabem que é isso, né? Escrevemos uma carta a todos os candidatos, a todos os 10 candidatos a presidente da República, recebemos umas 3 ou 4 respostas, inclusive do Partido Comunista Português, mas são muitas vezes respostas. Primeiro que a maioria não respondeu. E os que responderam são respostas assim, muito bonitas, floreadas, interessantes, mas não é tão concreto, tão objetivo, em prol mesmo, realmente, do português. Até que o partido que está no poder agora, o Partido Socialista, é um dos que responderam. E o Partido Comunista também, o Bloco de Esquerda também responderam. E nós temos esperança que esse governo faça alguma coisa pela lusofonia. Vamos ver. Perspectivas. Temos, portanto, a esperança que o nosso querido idioma português vai impor-se no rol das línguas sobreviventes no próximo século, conforme nós falamos na outra palestra anterior. O português é uma das 7 ou 8 línguas que vão sobreviver no futuro. E é para isso que a ICEM está voltada e se insere nessa sua luta constante de base geoestratégica, de manutenção, de expansão e de consolidação da nossa língua portuguesa, baseada em boa parte na força do Brasil, não só. E viva a ICEM! E viva a ICEM! Eu tenho aqui, só para... depois eu posso passar para vocês, para dar uma olhada, e para comemorar nosso paladar filosófico, nada como o pastel de Belém. Natas, vendido numa confeitaria em Belo Horizonte, Minas Gerais, capital do estado de Minas Gerais, em 2013. Eu fiz até a fotografia de pastel de Belém, e está escrito pastel de Belém, e não era barato, era R$ 6,50 na época, mas agora deve estar mais.
Na época era um euro e 20, um euro e 30. E o pastor de Belém, em plena Belo Horizonte, Minas Gerais, que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu vou passar o texto, é isso, para vocês darem uma olhada também no Júlio Parafiz, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada.